Boa tarde a todos. Então, o meu nome é Leonardo Vedi dos Santos. Eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em administração da Universidade de Passo Fundo. E hoje eu vim apresentar, esse artigo, que ele é oriundo de um trabalho de conclusão de curso, do curso de graduação em administração aqui da ESAN, da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios da Universidade de Passo Fundo. Então, como aspectos introdutórios do artigo, a autora vai trazer o agronegócio como um destaque e a relevância do agronegócio no cenário nacional também, no Brasil, como maior produtor e exportador de soja, Então, e também vai trazer que, em meio a todo esse avanço do agronegócio e da produção de soja, existem dificuldades nos produtores rurais, em identificar os pontos fracos, os gargalos do seu processo produtivo. Então, o contexto, desse estudo ele vai se dar na propriedade da família Szymanski e o período analisado, foi na safra 23/24. Com um advento assim, dessa necessidade de gerenciamento de custos e dos resultados para que na propriedade fossem tomadas decisões mais assertivas, foi elaborada a seguinte pergunta de pesquisa: quais os custos e resultados da produção de soja na propriedade da família Szymanski na safra 23/24? Então, como objetivos, foi elaborado esse objetivo geral, que é calcular e analisar os custos e os resultados na cultura da soja, na propriedade da família, no período de outubro de 2023 a maio de 2024, que é ali o período da safra de verão, no caso a safra de soja da família. Então, os objetivos específicos, eles envolveram identificar a produção no período, quantificar, bem como os custos, as despesas relacionadas, fixas e variáveis, verificar, o resultado e avaliar a performance da cultura, no período, e indicar ações que fossem para maximizar, para melhorar os resultados da propriedade e também desse gerenciamento de dados. Então, abordando o método do artigo, a abordagem do problema ela é quantitativa, o objetivo, ele foi um objetivo descritivo, por se tratar de uma pesquisa com um propósito diagnóstico e um procedimento técnico de pesquisa documental e estudo de caso, porque se tratava, de um caso da família, de uma propriedade da família. Então, a coleta de dados foi realizada através de documentos e notas existentes na propriedade e a tabulação, realizada em cálculos e planilhas do Excel. Então, na sessão da revisão da bibliografia, foi abordado o agronegócio como um vetor da economia, dos avanços tecnológicos, como um setor empregador e gerador de renda, impulsionador do PIB, o gerenciamento rural como vetor na tomada de decisões, melhorando os resultados das propriedades, aumentando e mantendo a produtividade da terra e das propriedades. A contabilidade rural também foi como isso é importante para as propriedades manter uma contabilidade clara, números atualizados, que isso sim impulsionam, a saúde fiscal e financeira dessas propriedades, dessas empresas rurais. E também a contabilidade de custos, a importância de conhecer os custos, de saber como os custos se comportam para a tomada de decisão, porque isso está diretamente relacionado ao quanto vai ser o resultado líquido dessa empresa rural, Então, a classificação dos custos como diretos ou indiretos, a relação também de custos variáveis, que é também uma parte conceitual, de finanças, e métodos de custeio, também para contextualizar como é esse cenário do crédito no meio rural, como que ele se dá por meio de custeio ABC, custeio Pronaf, Pronamp. Então, para que também tenha esse entendimento de como é o comportamento do crédito no meio rural. Então,
Na parte de resultados e discussões também foram elencados algumas principais análises que foram feitas, né? Como o detalhamento da produtividade da comercialização, né? O detalhamento das despesas variáveis, ou seja, entender quais são as despesas e o quanto elas variam, né? Porque quando a gente fala de despesas e custos variáveis, a gente está falando de valores que estão suscetíveis principalmente ao mercado, à volatilidade do mercado, mas que eles são. É possível quantificá-los e é possível, dentro de uma margem, né, tê-los sobre vista. Então, o detalhamento dos custos fixos também foi realizado, o cálculo da depreciação de equipamentos e implementos da propriedade e também detalhamento das despesas fixas e demonstração do resultado do exercício. Então, né, um compilado de todos esses dados. Então, foi feito, né, uma DRE e foi trazido também essa questão do investimento, dos investimentos que a propriedade tem feito, né, que estão ali dentro das despesas, né, porque eles são investimentos, mas que nesse momento, né, acabam impactando negativamente no resultado. Então, foram abordados também o que a propriedade tem de empréstimos e financiamentos e como isso está afetando também o resultado da empresa. Então, assim, trazendo um panorama geral e principal dos resultados que foram encontrados, tem a questão da produção de soja da família, que gerou uma receita bruta muito alta, mas que, mesmo com o lucro bruto ainda alto, a gente já vê que existe uma diferença muito, muito, muito grande no CMV aí, que reduz muito fortemente, né, o lucro já na primeira sessão da DRE. Então, a propriedade, né, ela enfrentou um alto endividamento nesse período 23, 24 e que também vinha de outros anos, mas que resultou num prejuízo líquido, né? Então, o que a gente pôde observar, assim, teve que ser feita uma análise de quais os custos que estavam mais impactando, né? Mas, enfim, os custos variáveis eram grandes, mas os custos fixos estavam muito altos também. Então, foi uma análise simplificada, porque tu simplesmente fazendo essas análises de DRE, de custos fixos, custos variáveis, tu já conseguia identificar aonde estavam os principais gargalos e onde que necessitava, né, de uma revisão maior nas contas dessa propriedade. Então, como algumas sugestões que foram abordadas, né, principalmente a descontinuação da produção de inverno, que foi um fator ali que influenciou muito negativamente no resultado daquele ano, porque apesar de nós termos trabalhado com a produção de soja, a produção de inverno que vinha, né, antes da produção de soja impactou já negativamente o soja, porque isso acontece na vida dos produtores rurais, quando uma cultura, né, de uma safra de inverno e verão não vai bem, geralmente fica a cargo da próxima cultura abater esses débitos que ficaram pendentes. Então, o problema de fato não é diretamente com a produção de soja, mas sim com, primeiramente, a produção de inverno, que vem tendo um resultado negativo subsequente, e a questão também da necessidade de se negociar melhor a compra de insumos, porque é um valor muito alto e um pouco elevado, que a gente vê assim que existem possibilidades que podem diminuir esse custo dos insumos. Então, principalmente nessa parte que é a maior, né, a maior despesa ali é com custos de insumos, e custos de produção, enfim. E também, como sugestão, né, a contratação de consultores em finanças agrícolas, porque as melhores estratégias, né, é com pessoas que estão acostumadas a lidar com esse cenário do agronegócio, que ele é muito diferente
de muitos cenários empresariais que talvez outras consultorias financeiras, né, não estejam adaptadas para fazer. Uma das sugestões também é investir num software de gestão, principalmente do controle de entradas e saídas, porque é uma empresa que fatura, né, tem um faturamento maior do que 2 milhões de reais, então o controle de entradas e saídas, no mínimo, é essencial. Então, o que foi realizado nesse caso, mais detalhadamente, somente no artigo, né? A empresa não tinha esse detalhamento prévio e especificado, mas é uma das sugestões, que inclusive um software, ou às vezes de uma maneira mais manual também, através de planilhas, como foi feito na análise de dados do artigo, pode ser feita e, em muitos casos, tem sucesso. Então, também, né, realizar a manutenção preventiva dos equipamentos agrícolas, porque também um dos gargalos foi a questão, né, de que muitos equipamentos acabam estragando durante as safras. Isso é a realidade dos produtores. Mas que, geralmente, em boa parte dos casos, isso está relacionado com o fato de não existir uma manutenção preventiva. Ou às vezes não, em virtude de querer gerar uma economia na manutenção preventiva, acaba-se ficando sujeito a esses riscos e que geralmente nesses momentos esses riscos representam um alto valor, né? Então é um grande impacto para esses produtores. Então, algumas considerações finais, né? Nós tivemos um custo variável de R$ 3.000 por hectare, que a princípio quando tu olha algumas lavouras de alto investimento, esse custo não seria alto. Mas existem outros custos que impactam bastante, né, na propriedade, que é o custo fixo com o arrendamento, é a depreciação e principalmente, né, o CMV, que ficou ali em 63% da receita operacional líquida, que isso é uma grande parte, de fato um grande impacto na receita líquida, né? Porque a gente está falando de 73%, né? Então, o lucro bruto, que eu trouxe também como um dado, mas que ele é baixo, né? Principalmente para essa atividade que gera um faturamento a mais de 2 milhões de reais, que teria que ser otimizado para que não tivesse um lucro bruto tão baixo em relação, né, ao custos e ao faturamento. Foi identificado, então, um alto endividamento financeiro por causa da lavoura de inverno, então por isso que uma das sugestões também era descontinuar a lavoura de inverno, e acredito que esse estudo tenha contribuído sim, né, para os resultados da safra e tenha contribuído para essa análise e que vai gerar um controle mais eficiente para as atividades financeiras dessa família, para as atividades empresariais rurais, porque ele vai nortear, né, ele norteou essa propriedade, no caso, esse estudo de caso, para que não existam, né, tantas dúvidas do que fazer na hora de se analisar financeiramente a empresa e que isso certamente gerará alguns pontos positivos, né, para que a empresa consiga superar essas dificuldades financeiras, de financiamento, de crédito e de controle de custos que ela vem passando. Então, aqui eu trouxe algumas das referências, né, que foram utilizadas no artigo. E era isso. Muito obrigada a todos por acompanhar o artigo. Agora fico à disposição, né, para eventuais dúvidas e questionamentos que forem surgindo. Muito obrigada.